pessoal, mais uma semaninha aqui, estamos juntos para mais uma aula de História. Já vou começar desde já dando boas-vindas, esperando que todos e todas possam estar bem nesse período aí difícil que a gente está vivendo. Mas vamos lá, vamos seguir nos estudos com tranquilidade e bastante movimento, tá bom? Como sempre dou a dica, pega lá o seu caderno, deixa seu livro aí separado, abre lá o Positivo On, porque tudo isso está integrado numa forma da gente estudar essa disciplina tão legal que é a história de uma maneira integrada, tá bom? Então vamos lá, galera, a gente vai estudar hoje sobre a Macedônia, tá lá na unidade 6 do seu material, cujos objetivos são resgatar as principais características culturais das sociedades gregas. Então a gente vai voltar um pouquinho em conteúdos, em assuntos que já foram trabalhados anteriormente. Sempre trazemos aí essa preocupação com o aspecto geográfico, de localizar de que lugar a gente está falando, a região ali envolvida. Então a gente vai trazer também esse movimento de localização, no caso da Macedônia, tá? No mapa da Europa, isso tudo lá no seu material. Conhecer as principais características tanto do aspecto político como também do aspecto econômico e social. Analisar a política expansionista do rei Felipe II, continuada por seu filho Alexandre. Gravem esse nome aí, pessoal. Temos Alexandre presente aqui, nos escutando, nos ouvindo. Fala aí, galera. Compreender o processo expansionista, então, promovido por Alexandre, destacando as políticas colocadas em práticas por ele nos lugares conquistados. E compreender também a chamada cultura helenística como fruto da aproximação de diversas culturas orientais e ocidentais, tá? Dito isso, claro, repito, vocês já sabem que o que a gente faz para a nossa aula é um recorte. Eu sempre trago o seu próprio material didático, porque eu acredito que isso facilite o seu estudo, tá? Trago o seu material didático, dou alguns apontamentos, dou algumas dicas. Nas nossas revisões a gente tem resolvido questões, feito exercícios, então tudo isso vai ajudando você nesse processo. Professora, vou lançar agora para vocês uma pergunta, tá, galera? Duas perguntas, na verdade. Primeiro se vocês frequentam a biblioteca da escola de vocês. Agora, nesse período, eu sei que ninguém está podendo frequentar, porque a gente está nas nossas casas. Todos nós estamos trabalhando, estudando das nossas casas. E a segunda pergunta se na sua cidade, aí no seu município, se há bibliotecas públicas, se tiver, você já visitou? Você conhece? Como é que é lá o espaço? É um espaço grande? É um espaço pequeno? Você já foi lá dar uma conferida quais são os materiais, os livros, as revistas? Se tem acesso à internet? Como é que é a biblioteca pública da sua cidade? Se tiver, eu não sei que eu não vou, infelizmente não vou poder ouvir vocês, mas eu estou curiosa para saber se vocês conhecem, tá? A professora, essa grande pergunta, o que biblioteca tem a ver com Macedônia? O que é essa pergunta, essas duas perguntas têm a ver com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje? Então, vamos ver aqui comigo, lá na abertura do seu material, da unidade que a gente está trabalhando sobre a Macedônia, tem 3 imagens. A primeira delas é do Real Gabinete Português de Leitura, que, aliás, é um lugar fantástico, maravilhoso, situado no Rio de Janeiro, minha cidade. E eu já visitei esse espaço. O Real Gabinete Português de Leitura é imenso, lindíssimo, imponente, bonito mesmo de ver. Se um dia vocês visitarem, quem puder ir ou quem já tiver ido ao Rio de Janeiro, eu espero que tenha tido a chance de conhecer o Real Gabinete. Mas quem nunca foi, não tem problema, o convite à cidade está sempre de braços abertos para receber vocês. Voltando aqui para a aula, a segunda imagem é a Biblioteca Nacional de Praga, na República Tcheca, uma foto de 2016 do Real Gabinete de 2013, fotos relativamente recentes. E a gente também tem uma biblioteca municipal na Alemanha, com uma foto de 2013. Galera, desafio. O que 3 imagens que abrem a sua unidade do seu capítulo, lá do seu material, e essas 2 perguntas que eu inseri para a nossa aula de hoje, se você frequenta a biblioteca e se há bibliotecas públicas na sua cidade, no seu município,
caso você já tenha ido, caso não tenha ido, quando essa pandemia acabar e vocês puderem sair de casa, fica o convite também para vocês conhecerem. Mas, professor, o que isso tem a ver? Entre outros assuntos, pessoal, a gente vai trabalhar com o caso da Biblioteca de Alexandria. Vocês já ouviram falar? Lembra que no slide anterior eu falei para vocês gravar esse nome de Alexandre? Então, tem um motivo, tem um porquê, e eu vou deixar vocês aí bem curiosos para as nossas aulas. Lembrando, semana que vem a gente vai continuar trabalhando com esse conteúdo, então fiquem tranquilos, não se desesperem, que a gente vai ter tempo de ir explorando esses assuntos aos poucos. Mas fica aí essa curiosidade lançada. O que é a Biblioteca de Alexandria? Por que estamos falando de bibliotecas numa aula sobre Macedônia? Bom, trouxe para vocês também, aí eu já peço, galera, quem tiver com acesso aí o RA positivo, que vocês podem fazer a leitura de QR Codes que tem no seu material e também podem fazer leitura das RAs, né, que é efetivamente a realidade aumentada. Nessa parte do seu material, desse conteúdo, tem um QR Code lá que vocês podem ir lá com o celular de vocês ou com o tablet, onde vocês tiverem o download desse aplicativo e fazer devidamente essa leitura, combinado? Nesse capítulo, nós estudaremos os macedônios, povo que se estabeleceu ao norte da Grécia, olha a localização geográfica aí, e construiu um império que unia Oriente e Ocidente. Um dos seus legados foi uma imensa biblioteca, olha aí a resposta das perguntas anteriores. Uma imensa biblioteca erguida na cidade egípcia de Alexandria. Então, Alexandria, galera, era situada no Egito, tá? Na cidade, era uma cidade egípcia, perdão. Então, legado quer dizer, vocês já devem saber, aquilo que fica, né? Uma herança. Então, um dos seus legados foi justamente a biblioteca erguida nessa cidade, a cidade egípcia de Alexandria. Essa cidade se tornou um dos principais centros de ensino e saber da antiguidade, e no decorrer de séculos guardou inúmeros conhecimentos e histórias. Por isso, pessoal, aqui eu trouxe essa referência à biblioteca. A gente está aqui falando da Biblioteca de Alexandria como esse símbolo, esse marco, né, do conhecimento, né, da troca de saberes, mas a gente também quer pensar o tempo presente a partir da sua experiência na sua cidade e, sobretudo, também na sua escola. Se a sua escola tem biblioteca, se você costuma, né, tem o hábito de frequentar esse espaço, o que você encontra. Eu, quando estava na escola, na idade de vocês, eu adorava ir para a biblioteca, porque era um espaço que eu tinha mais concentração para estudar, para conhecer um livro. Então, fica aí esse convite, beleza? Para entendermos melhor todo esse processo relacionado aos macedônios, vamos iniciar a nossa discussão abordando o contexto do mundo grego. Tema que já trabalhamos, que eu não vou repetir aqui, mas eu vou deixar a dica para você depois explorar no seu material. Com o enfraquecimento das cidades-estados, lembra que a gente chamava a polis grega, cidades-estados? Os macedônios, que habitavam a região do norte da Grécia, a gente já tinha apontado isso lá em cima, aproveitaram para promover a sua expansão territorial. Portanto, marco cronológico, ó a temporalidade ali, ó. Em 338 a.C., o rei Filipe da Macedônia conquistou algumas cidades-estados gregas. Os macedônios, apesar de serem os conquistadores, absorveram muito da cultura grega. Galera, presta atenção, esse aspecto é bem importante. Ó, vou ler de novo. Os macedônios, apesar de serem os conquistadores, eles trouxeram, eles herdaram, ou melhor, eles absorveram muitos aspectos da cultura grega, né? Em vez de impor a deles sobre as regiões conquistadas. Então, se isso aparecer lá nas nossas questões, depois das nossas atividades, nos nossos exercícios, está aqui a dica bem claro para vocês que a gente teve essa relação cultural muito mais de absorção do que de imposição, ok? Eu trouxe também aqui mais uma perguntinha, mas antes de ler a pergunta e fazer essa leitura imagética aí, que é importante, a leitura da imagem, eu vou ler com vocês o restinho do texto aqui, ó. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na Península Balcânica. Para os gregos, ela
A Macedônia era primitiva e seus habitantes de tal forma grosseiros que não mereciam atenção. Isso na visão grega da época, tá, pessoal? Os macedônios falavam grego, além de serem muito influenciados por outros povos. A corte estava localizada na cidade de Pela. Já ouviram falar? Pela, que havia se transformado em um centro de arte e de literatura helênica. As sucessões monárquicas eram geralmente decididas após traições e lutas sangrentas. Filipe II, por exemplo, chegou ao poder em 359 a.C., aos 23 anos de idade, e para se tornar rei, fez desaparecer o legítimo herdeiro do trono macedônico, um sobrinho, e ainda matou 3 meios-irmãos. Portanto, a gente vai vendo que a história, não só a história que a gente está trabalhando hoje, né, da antiguidade, no caso a Macedônia, mas em vários outros contextos e temporalidades, a gente vai vendo que essa sucessão, né, essa ascensão ao poder se dá de uma forma um tanto quanto complicada, né, mas faz parte daquele contexto histórico ali. Após se tornar imperador, em pouco tempo, Filipe II acabou com as disputas internas pelo poder, fortaleceu o exército e deu início, né, começo ali, dos processos de conquista territoriais. Então, pessoal, esse processo, né, a gente tem aqui a citar o nome dele, né, Filipe II, a gente vai ver também outras lideranças ali. É importante que a gente compreenda o que isso significou, o que isso representou, né? De que forma foi essa ascensão ao poder e o que isso significou na prática. Se vocês observarem comigo, tem um objeto, dá para identificar pela legenda, né? Muito fácil ali, ó, coroa de Filipe II da Macedônia, tá? Referência, sempre a referência tem que aparecer nas imagens para vocês. E aí eu pergunto, no caso a gente está vendo uma coroa, se vocês pudessem escolher, e eu acho que eu já lancei esse desafio aqui para vocês, um objeto significativo que vocês tenham nesse momento, se você estiver na sala da sua casa, se você estiver no quarto. Se você tivesse que escolher um objeto, qual seria o objeto que você escolheria para contar a sua história de vida? De repente, aí quem tem um caderno, quem tem aí um computador, um boneco, uma boneca que você brincava quando você era criança, menor, um diário, uma blusa, uma roupa, né, que às vezes foi marcante e significativa para você. Será que esses objetos contam a história? O que eu quero dizer com o objeto contar a história? Não é que o objeto ele fale por ele mesmo. A gente sabe que um objeto ele não fala por ele, mas ele vai depender, né? Muitas vezes ele vai corresponder às perguntas que a gente faz. Então, aqui no caso, com o contexto histórico que a gente está trabalhando, a gente está vendo um exemplo ali da coroa de Filipe II da Macedônia, que a gente acabou de localizar e situar para vocês quem foi essa liderança. Mas, ao mesmo tempo, se a gente traz para a nossa vida, os nossos objetos narram ou contam a nossa história? Sim. Então, se eu tivesse que escolher um objeto significativo, olha, essa é uma pergunta difícil. Eu poderia escolher tanta coisa, né? Eu acho que, lembrando lá dos meus livros, da época da escola, dos meus cadernos que eu guardei por muito tempo, eu acho que esses foram objetos que têm um pouco da minha história, têm um pouco da minha memória, no caso, uma memória escolar, né? Então, importante, pessoal, que a gente chama isso de cultura material. Vocês lembram dessa expressão? Cultura material é quando a gente vai trabalhando com os objetos e a apropriação desses objetos para se pensar sobre determinada época ou contexto histórico, tá bom? Para a gente avançar mais um pouquinho, a formação, né? Como é que foi a formação do Império Macedônico? A formação do Império Macedônico, a gente precisa retomar o nome ali do Filipe II, né, que após a sua morte, o seu falecimento, em 336, seu filho Alexandre Magno, grava aí, Alexandre Magno, tomou o controle dos domínios conquistados. Então, a gente viu, né, os domínios conquistados pelo seu pai e ainda conseguiu ampliar esses domínios. Então, a gente viu que esse aspecto da disputa, ou melhor, da conquista territorial, um processo de absorção cultural, muito mais do que um viés impositivo da cultura, demarcou, então, a história desse império, né, do Império Macedônico. E aí, então, com o apoio de forças gregas,
lutou contra os persas, que a gente também já mencionou sobre os persas, já estudamos sobre eles, e os derrotou. Pessoal, isso quer dizer que foi assim, foi lá, teve apoio, derrotou, ganhou, instalou o império? Não, a gente sabe que a história é sempre um processo, tá? Então, vamos tomar cuidado, que às vezes numa leitura rápida, superficial, parece que tudo funciona muito bem, como se fosse um videogame, né? Vem um, daqui a pouco vem o outro, e não é assim que funciona. A gente sempre precisa pensar a história e a escrita da história, que a gente chama de historiografia, né? A escrita da história, como um processo. Então, isso vai se dando ali, se instaurando de forma gradativa. Com essa vitória, as forças macedônicas, né, avançaram sobre a Ásia Menor, chegando à Palestina e à Síria. Em seguida, Alexandre e suas tropas se dirigiram ao Egito, conquistando a terra dos faraós, que nós também já trabalhamos e estudamos juntos aqui. Por fim, retornaram à Ásia Menor e entraram na Mesopotâmia para, pouco tempo depois, invadir a Pérsia. Ultrapassando o Planalto do Irã, as forças alexandrinas chegaram onde nenhum ocidental havia sonhado, que é a região da Índia. Portanto, pessoal, a gente vê que existem várias demarcações ali geográficas, né, várias referências ali a localidades distintas, mas fica para a gente aqui na nossa narrativa, no nosso enredo, na nossa trama histórica, a figura de liderança, né, e de destaque aí de Alexandre Magno, né, das chamadas forças alexandrinas, né, então, da sua atuação firme ali. Para não ficar nenhuma dúvida, eu convido vocês, né, como eu já falei, a gente vai continuar estudando, pesquisando um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai ter o nosso momento de revisão, mas para não deixar em aberto, para não deixar uma dúvida aí cheia de interrogação na cabecinha de vocês, eu convido a gente a explorar o mapa. Tá? Esse mapa está lá na seção do material chamado Troca de Ideias e ele convida a gente a compreender melhor visualmente as conquistas de Alexandre Magno. Então, tá lá a indicação, ó, observe o mapa a seguir. Ele mostra todos os territórios conquistados por Alexandre Magno. Volto aqui a falar, a repetir para vocês. Qual a importância da cartografia no estudo da história? Professora, que pergunta difícil. Vou traduzir para vocês. Qual é a importância da gente aprender a fazer leitura de mapas para compreender a história? Porque ele nos ajuda, né, os mapas que podem servir como fontes ou como documentos para a gente, vão trazer essa explicação muito melhor do que eu aqui falando de várias regiões que a gente nem sabe onde fica, vão mostrar para vocês aqui visualmente do que a gente está falando. Então, eu convido, ó, ali sempre a referência das cores, no caso aqui a Macedônia, o Império de Alexandre. Então, importante que a gente possa ir explorando isso e lembrar que as nossas aulas de geografia são importantes para o estudo da história, tá? Então, galera, não vamos esquecer aí que a gente começou falando sobre as bibliotecas, aí eu perguntei para vocês o que falar de biblioteca da minha cidade, da minha escola, tem a ver com o conteúdo que eu estou explorando hoje sobre a Macedônia. Nós mencionamos, então, sobre a Biblioteca de Alexandria. Na nossa revisão, eu vou trazer mais informações sobre isso, então, fica ligado, não vamos perder a oportunidade de estudar junto, porque isso vai ampliando os nossos conhecimentos. Certo? Então, até a nossa revisão, pessoal. Um abraço.